Olá, caro aluno! Neste vídeo você vai aprender sobre uma região muito importante durante a Antiguidade e a Idade Média, o Mar Mediterrâneo. Certo dia, um famoso historiador francês chamado Fernand Braudel resolveu estudar as relações políticas da Espanha no século XVI. Suas pesquisas começaram com um objetivo definido e seu livro estava bem encaminhado. Porém, ele se deu conta que não conseguiria explicar alguns aspectos da história do reinado de Filipe II da Espanha sem estender sua análise às relações de conflito, guerra e trocas comerciais ocorridas no mar Mediterrâneo em períodos que antecederam o século XVI. Ali, Fernand Braudel concluiu que a compreensão de um acontecimento histórico pode ser facilitada se considerarmos a análise de um longo período anterior a esse acontecimento. Ao se debruçar sobre a sucessão de eventos ocorridos no mar Mediterrâneo ao longo dos séculos, Braudel percebeu que essa região deveria ser o foco de sua pesquisa. Ele se deu conta que o mar Mediterrâneo tinha sido palco de uma série de acontecimentos que influenciaram diretamente a história da África, da Europa e do Oriente Médio, na Antiguidade e na Alta Idade Média, conectando os diversos povos que habitaram essa região. Com isso, o mar Mediterrâneo se tornou o personagem central do livro de Braudel. Na Antiguidade, o mar Mediterrâneo possibilitou o contato entre diferentes sociedades que habitavam aquela região, favorecendo, sobretudo, a troca e o desenvolvimento cultural desses povos. Vejamos o exemplo da Mesopotâmia. Sua localização não era exatamente ao redor do Mediterrâneo, mas nas proximidades dos rios que formavam um crescente fértil. Mesmo assim, a Mesopotâmia entrou em contato com áreas mais distantes e também recebeu influências de diversos outros povos. Sabe quem proporcionou essa ponte? A conexão entre a Mesopotâmia e os outros povos foi proporcionada pelos navegadores mais habilidosos da antiguidade, os fenícios. Os fenícios não possuíam um império contínuo como os romanos. Suas cidades espalhavam-se por todo o Mediterrâneo, conectando o crescente fértil, o norte da África e as ilhas da Europa até o Estreito de Gibraltar. Como viviam de um comércio intenso entre locais distantes, os fenícios desenvolveram uma poderosa ferramenta para facilitar a comunicação, o alfabeto fenício. Por meio das trocas comerciais, principalmente, o alfabeto fenício foi difundido pela região do Mediterrâneo. Os gregos, em contato com os fenícios, conheceram esse alfabeto e o aperfeiçoaram, dando origem ao alfabeto grego. Apesar dos gregos terem sido conquistados pelo Império Macedônico no ano de 338 a.C., vários aspectos da cultura grega foram preservados, e a eles foram acrescidos elementos da cultura oriental. Essa nova cultura foi chamada de helenística. Foi no Mediterrâneo também que o Império Romano exerceu sua hegemonia, unindo elementos das culturas helenística, grega e orientais e deixando marcas profundas na cultura ocidental até os dias atuais, entre elas o alfabeto latino. Porém, essas trocas não aconteceram de forma harmônica. No Mediterrâneo, ao longo dos séculos, ocorreram uma série de batalhas e a ascensão e queda de muitos reinos, como por exemplo o de Cartago, derrotado pelos romanos, e também o enfraquecimento do mundo grego, consequência direta dos conflitos entre atenienses e espartanos. Além das trocas comerciais e culturais, o Mediterrâneo também foi palco para o surgimento de algumas religiões, bem como de muitos conflitos religiosos. O islamismo, por exemplo, foi uma dessas religiões. Surgido na Península Arábica, o islamismo uniu diversas tribos, que possuíam diferenças culturais, embora fossem etnicamente semelhantes. O vínculo entre essas tribos e o fortalecimento da cultura muçulmana foram bastante favorecidos pelo fato de o islamismo ser uma religião monoteísta, que prega a expansão com base em seu livro sagrado, o Alcorão. Após uma sucessão de conflitos de poder, a Arábia foi unificada no século VII, e logo os árabes caminharam em direção à Ásia e ao Mediterrâneo. Enquanto a Europa Ocidental entrava em um processo de ruralização, os muçulmanos mantinham contato com o Império Persa e a cultura helenística, em uma intensa troca de informação e tecnologia. Essas trocas favoreceram muito a produção do conhecimento no mundo antigo. Os árabes foram os responsáveis pelo desenvolvimento de muitos avanços científicos, além de terem sido responsáveis pela tradução de textos filosóficos e literários de diversos povos orientais. Ao conquistarem as antigas cidades fenícias, como o atual Damasco, formaram uma ponte entre o Oriente e o Ocidente. Depois, dominaram o Egito e a região do Maghreb. Por fim,
conquistaram a parte sul da Europa, estabelecendo-se na Península Ibérica. Assim como no caso dos fenícios, dos gregos e dos romanos, o mar Mediterrâneo favoreceu a expansão do islamismo e o domínio desses povos sobre uma extensa área. Foi revendo toda essa história que Fernando Brodel se deu conta da importância do mar Mediterrâneo nas relações econômicas e culturais do mundo antigo e da Alta Idade Média.